Olá, sejam muito bem-vindos ao Viva Vida, seu programa de bem-estar e saúde do Aqui Notícias. Eu sou Karina Peixoto, aqui ao meu lado hoje jornalista convidado está o Flávio. Olá, sejam bem-vindos. Hoje o nosso papo vai ser um papo de suma importância, né, Flávio? Sim. E nós estamos no mês de janeiro, então nós vamos falar sobre a campanha de conscientização de saúde mental Janeiro Branco. Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui ele, que é psiquiatra, que trabalha com psiquiatria humanizada, Dr. Luiz Carlos Sardenberg. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Nós vamos falar sobre o Janeiro Branco, saúde mental. Às vezes a gente tá aí no dia a dia, né, acelerado, né, aí chega em casa, não consigo dormir, eu tô sentindo uma aflição no peito, eu tô ouvindo vozes. O que são essas coisas, né? E ele é a pessoa mais indicada para poder falar sobre isso. O que no caso, doutor, esses sintomas, né, e de que forma eles estão ligados à saúde mental? Então, Flávio, você falou aí de vários sintomas psiquiátricos, né? Vários sintomas de perturbação da mente, né? Aí eu vou querer rapidamente fazer uma leve introdução do que é a mente, né? Porque as pessoas confundem muito mente e cérebro, né? Cérebro é o nosso órgão, né? A gente sabe muito bem onde ele está aqui dentro da nossa cabeça, e não necessariamente a mente está só no cérebro, tá? Aí você pergunta, então o que é a mente, né? A mente é a consciência do eu, né? Quem eu sou, quem é você, né? O que eu estou sentindo, como é que eu me relaciono com você, quem é esse mundo, né? Como eu me relaciono com ele. Então, assim, existem as doenças neurológicas e existem as doenças psiquiátricas. As doenças psiquiátricas, né, geralmente estão envolvidas, né, com a nossa consciência do eu, de identidade, né, de unidade, né, de quem eu sou, qual é o meu nome, da onde eu vim, para onde eu vou, e da relação desse eu com o mundo, né? Quem é esse mundo, quem são essas outras pessoas, quem é tudo isso que está fora de mim e como que eu me relaciono com isso. Às vezes há perturbações aí, tanto na minha consciência de unidade quanto na minha consciência do mundo. E aí que vem os transtornos mentais, né? Eles são diversos aí, como você falou, já diversos sintomas. Sim. Você pode pontuar aí devagarzinho, um de cada vez. E a questão da psiquiatria, principalmente essa psiquiatria humanizada, o que seria? Qual é o papel da psiquiatria? A psiquiatria é exatamente uma parte da ala médica, né, que trata da mente, das perturbações dessa mente. E por que humanizar ela, né? Porque a psiquiatria, assim como boa parte da medicina, tem uma tendência de trazer muitos rigores e ficar muito fixado apenas no diagnóstico, exames e tratamento. E o que a gente quer, é claro, é também poder fazer isso, mas de uma forma a compreender que existe uma pessoa que está ali, né, junto conosco, naquela sala, ali naquela sessão, e que não é só a doença, mas que se trata de um indivíduo com toda uma história, com vários poréns, né, e que a gente quer exatamente conhecer o todo para poder tratar a doença, mas conhecendo o todo, sem ser tão pontual, tão técnico assim. É ser técnico, mas acolhendo o outro. Esse termo psiquiatria humanizada, pelo menos para mim, foi novo, né? Até então a psiquiatria convencional, vamos colocar assim. E talvez o nosso internauta também tenha essa dúvida. Qual a diferença da psiquiatria convencional, né, a tradicional, para a psiquiatria humanizada? Eu mesmo já estava aqui pensando, será que essa psiquiatria humanizada não leva medicamento? Como é isso? Cara, assim, a psiquiatria ela é a mesma no critério técnico, só que a gente percebeu que algumas décadas para cá, a gente começou a ficar extremamente técnico
e não entender tanto, compreender tanto aquele paciente, aquele ser humano que está ali na nossa frente. Ele como indivíduo, né? Como indivíduo, que traz toda uma história, toda uma carga emocional, vários poréns, várias coisas que ocorreram na sua vida e que estão diretamente ligados ao adoecimento mental dele. Né? A gente estava, né, muito rigorosamente apenas nos sinais e sintomas, né, como aproximar a psiquiatria da neurologia, o que é uma coisa importante e vem dando certo, mas sem esquecer que o paciente não é só um paciente, é uma pessoa e que requer muito ouvido do psiquiatra para poder compreendê-lo não só como uma doença, mas sim a doença como uma parte do todo que é ele, né? E essa doença esse transtorno podendo ser tratado, podendo ser cuidado, assim como todo dele, assim como todo o eu dele, né? Daí que está a diferença da psiquiatria clínica comum, daí da psiquiatria clínica humanizada. Tá bom? E é importante também, doutor, a gente desmistificar essa questão. Todo mundo tem muito medo, né? De procurar o tratamento psiquiátrico. Primeiro, porque já pensa no tratamento medicamentoso, que acaba sendo necessário, né, em muitos casos, mas sempre tem aquela estigma de procurar um atendimento, ou você é taxado como doido, como maluco, desequilibrado. Então tem muito, eu particularmente, né, eu sou sua paciente, posso falar aqui, que procurei fazendo tratamento, faço acompanhamento com a Eunice Garcia, que é uma terapeuta, já há 3 anos, mandar um beijo para a Eunice, com certeza vai nos assistir, e ela mesma falou, Cariana, não basta somente a terapia, porque a terapia ela vai te abrindo couraças, né? E aí ela vai abrindo suas couraças e ela vai mostrando os seus traumas, ela vai tentando desembolar ali tudo aquilo que passou durante a sua vida quanto a trauma, seja na infância, seja um abuso. E aí ela vai abrindo, esses monstros eles vão aparecendo para você e aí você tem que saber lidar com isso. Muita gente não consegue lidar. E aí você busca uma mudança de qualidade de vida, porque, né, a gente tem que buscar um todo para poder ter essa saúde mental, esse equilíbrio, mas chega um momento que você tem que procurar uma ajuda psiquiátrica e você precisa realmente de uma ajuda, de uma medicação, para que você consiga isso de uma forma menos sofrível, eu acredito que seja, né? Então, eu até mesmo como forma de depoimento, falo que a medicação, ela me ajudou muito a me trazer um equilíbrio maior e me trazer mais qualidade de vida, e eu tenho certeza que mais pra frente eu vou conseguir também, né, tirar a medicação e seguir com qualidade de vida. É isso aí, você falou coisas muito importantes, né? Primeiro, o medo de chegar na psiquiatria, né? Medo do rótulo, medo dos estigmas, né? De ser taxado como louco. Bem, já tem algum tempo assim que a psiquiatria, se você for numa sala de espera de um psiquiatra, você vai ver assim, pessoas comuns como nós aqui, que estamos nessa sala aqui, né, fazendo essa transmissão, e você vai se perguntar, pô, e aí, cadê a loucura, né? Olha, existe também, a psiquiatria também trata alguns quadros, a loucura. A gente fala vulgarmente dos quadros psicóticos, né? O que são os quadros psicóticos? É alteração da consciência mesmo, aquela pessoa que rompe parcialmente ou totalmente com a realidade. Existe a loucura nesse aspecto, né? Esquizofrenia, né? Esquizofrenia, os transtornos delirantes persistentes, os transtornos psicóticos agudos, mas assim, a grande maioria das pessoas hoje que estão na sala de espera do psiquiatra são ansiosos, pessoas que estão com uma dificuldade de lidar com a vida cotidiana, né? Algumas pessoas também, mas, né, a depressão, que talvez seja a doença junto com a ansiedade mais comum, né? E são pessoas que ali trabalham, têm família,
amigos e por algum momento adoeceram, né? Ou por causa de um distúrbio neuroquímico, né? E aí a medicação vai ser excelente para esse paciente, ou por uma questão de resiliência mental quanto à rotina da vida, né? E aí a psiquiatria vai ajudar sim, mas vai ser fundamental a associação da psicoterapia, dos psicólogos, terapeutas. Você mandou um abraço para a Eunice, eu mando também para ela, representando todos os psicólogos, sim. Né, que ajudam muito, né, e trabalham sempre arduamente com a psiquiatria para poder trazer esse paciente ao seu melhor bem-estar, mas também, como você disse, né, com objetivos e possibilidades de mudar a sua vida, ganhando qualidade de vida, podendo viver sem a medicação. Isso é muito importante dizer. A psiquiatria eventualmente tem casos que vão precisar de medicamento persistente, né, de uma forma contínua, mas a grande parte dos casos as medicações são pontuais, né, por um tempo, até o paciente de fato conseguir se equilibrar na sua rotina, na sua vida e ganhar essa resiliência, essa capacidade de suportar a rotina, as pancadas e seguir em frente, né, porque é isso que a gente quer, que o paciente siga em frente, né, que ele não fique ali retido naquele ponto, mas sim, que ele siga em frente e viva a vida com qualidade. Então, tem todos esses aspectos. Tem o aspecto da loucura, eventualmente casos mais graves. Graças a Deus que tem as medicações, porque esses pacientes antes, eles viviam atrás de muros, atrás de grades, e hoje não, estão sendo socializados, estão vivendo as suas vidas com qualidade, porque medicamento teve um grande avanço tecnológico nas últimas décadas e permite pacientes que, então, né, eram aprisionados em grandes manicômios e hoje estão aí, né, trabalhando, vivendo, se relacionando, e também para aqueles casos, né, como eu te falei, que são pontuais e que vão seguir, né, tranquilamente a vida. Ainda existe tratamento de choque, doutor? Existe. Em quais casos isso? Existe, né, a eletroconvulsoterapia, né, ela por muito tempo, enfim, ainda é bastante esquematizada, porque ela foi usada como método de tortura, né, enfim, em regimes anteriores à democracia, e isso ficou muito marcado. Mas a eletroconvulsoterapia, cara, assim, ela tem ótimos resultados para pacientes que, mesmo com medicações antidepressivas, não conseguem sair daquele quadro de adoecimento. Então, assim, a gente ainda pratica, tá, muito pouco, porque, como eu te disse, as medicações evoluíram muito em tecnologia, né? Então é difícil você ter algum paciente, mesmo com depressões catatônicas, né, depressões graves com sintomas psicóticos, né? É muito difícil que eles não respondam a uma medicação. Mas não respondendo à medicação, a gente tem terapias alternativas, né? E uma delas é a eletroconvulsoterapia e às vezes salva vidas. Mas é claro, a gente isso é, assim, uma das últimas saídas que a gente usa, e tentando não estigmatizar, né? Assim, hoje ela é feita de uma forma muito diferente do que era feita antes, dentro do centro cirúrgico, com anestesia, com médico. Não tem mais aquele sofrimento que se era praticado antigamente. Não, antigamente, né, era praticado de uma forma violenta, né? Parecia ser violenta. Mesmo que para casos terapêuticos não tinha esse cuidado de ter um lugar, de ter um suporte. Era feito nos próprios manicômios. Hoje não, a gente vai ao hospital, equipe, tudo mais, sem dor, sem nada, né? E o paciente muitas das vezes sai muito bem, entendeu? Agora sim, doutor, a gente está aqui, né, nesse bate-papo, aí tem o nosso internauta também. Muitas vezes as pessoas têm essa dúvida, né? É aquela questão, nada começa assim, tô com ansiedade, tô com depressão. Ela vem dando sinais, aí o senhor me corrige se eu estiver errado. Você tá muito bem. Então, assim, às vezes a pessoa tá lá em casa, tá na sua casa, tá com alguns sintomas e nem sabe que tá ali podendo ter um sintoma que pode se agravar e se transformar numa depressão ou numa ansiedade. Sim. Eu
eu queria que o senhor explicasse pra gente, né, assim, como a pessoa pode, no caso assim, identificar e acender um sinal de alerta. Caramba, preciso ir ao psiquiatra, preciso ir ao psicólogo, sabe? Até porque a OMS fala que 9,3% da população brasileira hoje sofre de ansiedade. Eu acho, assim, por mais que não pareça ser uma quantidade tão grande, mas porque você está vendo muito, você está vendo muito sobre ansiedade e assim, e as pessoas estão falando abertamente sobre esse assunto, né? Assim, os dados que eu tenho sobre ansiedade, a prevalência é um pouco maior, né? Chegaria a 15%, 16% da população e quadros depressivos entre 12% a 13%, né? Se você for parar, mesmo que seja 10%, né, 9 ponto alguma coisa, é muita gente, assim, de 10 pessoas uma, né? E eu acho que você foi muito feliz na sua pergunta, porque, de fato, as doenças psiquiátricas, na sua grande maioria, começam, né, progressivamente, elas vão progredindo, né? E tem alguns sinais que são claros, né, que a gente pode perceber no outro, principalmente quando o outro começa a ficar mais isolado, né, vai diminuindo a comunicação, se isolando mais nos seus pontos de defesa, como quarto, né, a casa, e a pessoa cada vez mais socializando menos, né? Quando a pessoa começa a verbalizar de alguma forma que ela está sofrendo, né, que ela está sensível excessivamente, ou que ela não está dando conta do recado, né? Então aí é muito importante a gente ficar atento, assim. Os pacientes, na sua grande maioria, mandam sinais verbalmente, tá? E não verbalmente, né? Como é o caso do isolamento, né? Então, se tem alguma pessoa querida, seja um familiar ou seja algum amigo que tenha dado estranho, sabe, assim, cara, o cara tá aí, tem 15, 20, 30 dias que ele tá meio estranho, tá mais sensível, tá mais na dele. Antes ele tomava um café, comunicava, agora ele tá tomando um café sozinho. Pô, calma aí, deixa eu parar com esse cara, deixa eu perguntar o que tá acontecendo com ele, e aí, se for uma possibilidade, levá-lo ele à psiquiatria. Olha, consulta médica psiquiátrica não dói. O que dói é você continuar adoecendo e daqui a pouco pagar um preço maior, né? Chegando mais grave ao psiquiatra, com mais danos na sua vida. Caso seja algo que não precise de medicamento, apenas é algo pontual e logo o paciente se restabelece. De repente é um momento que está vivendo também, né? O máximo que o psiquiatra vai dizer para ele, cara, você não precisa de medicação, você precisa, de repente, de suporte da psicologia, da psicoterapia, poxa, talvez uma psicoeducação sobre si mesmo, autoconhecimento, ou psicoeducação familiar para um acolhimento dessa família, e esse paciente pode seguir. Então, não morde, né? Assim, não tem problema nenhum você fazer uma avaliação médico-psiquiátrica. E a ansiedade, ela pode virar uma depressão também, né, doutor? Tem esses dois transtornos, às vezes andam juntos, às vezes não, às vezes sim. Tá? Então, é comum, a gente tem inclusive um nome de uma entidade nosológica, né, que assim a gente chama os transtornos, que é o transtorno misto depressivo ansioso, né, que a gente tem inclusive ele classificado no CID, né, no CID, que é o Código Nacional de Doenças, como F41.2, né. Então é muito comum às vezes o paciente chegar com uma perda de energia muito grande, né, sem vitalidade, né, não está conseguindo mais cumprir a rotina e o lazer dele de uma forma plena, mas também está ansioso, preocupado excessivamente com alguma coisa no futuro ou na sua vida particular, atual, né, com medos, né? O que é a ansiedade? Preocupações excessivas, né, de uma forma em desequilíbrio e medos excessivos. Segurança. Exatamente. Quantas vezes eu cheguei na Unimed, eu trabalhei em hospital durante muito tempo, e eu via muito relatos de pessoas que procuravam o pronto-socorro achando que estava infartando, eu estou infartando, eu preciso de atendimento agora. Ele entrava para consulta e a gente via que
fazia o eco, o eletro, fazia tudo. Eu vi que o médico ele fazia todo esse atendimento. Não, sua pressão tá ótima. Não. Às vezes a pressão ela tinha um pico porque a pessoa começa a ficar nervosa, então às vezes a pressão aumentava um pouco, né? No meu caso, eu procurei um cardiologista, né? Então eu descartei já que era alguma coisa de coração, então eu vi que não era isso, mas dentro dos PS, você vê que as pessoas procuram achando que estão infartando, e é como se você estivesse explodindo por dentro, sabe? A falta de ar, o coração acelerado, mão e pé suando, é algo assim surreal, é algo muito ruim de se sentir. E você vê até mesmo crianças hoje passando com um processo de ansiedade que é muito triste. Cada vez mais, né? Cada vez Karine, mais. Assim, a gente, voltando, né, a falar um pouco mais do Janeiro Branco, aí me remete àquela questão de quem está em volta. Porque às vezes há muita negligência, né, doutor? E às vezes há uma ignorância no sentido de não saber, né? Assim, olha, talvez a família não sabe o que esse paciente está sentindo, ou não sabe como acolher esse paciente. Sim. Né? Então, assim, uma ignorância no sentido de não saber. É um desconhecimento. Né? E aí a psicoeducação, né, da família também é muito importante, muito importante. Sim, para poder diferenciar. E como você falou, era ansiedade, mas você achava que não, é problema cardiológico. E aí tá aí a importância de não ficar no achismo e procurar um médico especializado, né? E tem aquela questão que a gente precisa sempre bater, não negligencie, né? Porque às vezes as pessoas tratam o isolamento, né, como frescura. Quem quer se jogar, se joga, né? Falando um pouco mais. Tá sem problema. Esse do se jogar, tá sem problema. É uma coisa que precisa muito ser conversado. Eu acho que mas só pontuando a questão, você trouxe um quadro muito típico de pânico, né? A gente precisa lembrar que pânico é um tipo de ansiedade, né? Às vezes a pessoa está com medo tão intenso, está com preocupações tão intensas, que o corpo vai a níveis altos de noradrenalina e cortisol e vão gerar sintomas físicos, onde a pessoa tem certeza que ela vai morrer ali, entendeu? E aí chega no pronto-socorro. Hoje os nossos clínicos, nossos cardiologistas também estão mais humanizados e hoje já abordam bem inicialmente a parte psiquiátrica, mas antes a gente se ouvia muito dizer, mas eu fui no pronto-socorro e o doutor disse que eu não tenho nada. Não, tem sim, só não é físico, só não é do coração, e sim da psique, né? E então a gente precisa ajudar os pacientes a dizerem, olha, não, calma aí, não é que eu não tenho nada, né? Não, a gente precisa validar, olha, tem sim, existe um transtorno mental, um adoecimento mental, ele deve e pode ser tratado, né? Porque assim, não, você não tem nada, você pode ir embora para casa. Não, seu eco tá tranquilo, tá normal, seu eletro tá normal. Isso ainda existe, mas é uma prática, graças a Deus, menos comum, né? Menos comum nos pronto-socorros, nos consultórios clínicos, porque os colegas estão abrindo os olhos que a incidência é muito alta, né? E eles também vivem essa dúvida, né? Mas vem cá, mas tá assim, então o que é? Então, hoje a psiquiatria está muito mais próxima deles, né? E eles estão muito mais preocupados em entender a psiquiatria. Esse é um movimento muito bom que a medicina tem feito, né? E, por último, sem querer monopolizar aqui. Sim, não, fica à vontade. Fica à vontade. Mas você falou do quem quer pula, né? Isso, quem quer se joga. E a gente precisa falar do suicídio e das tentativas, né? A gente também tem o Setembro Amarelo, né? Que é um mês que a gente dedica a conversar sobre o suicídio, assim como no Janeiro Branco a gente vem conversar sobre a saúde mental como um todo. Mas o suicídio é uma coisa tão grave, tão incidente, né? Quer dizer, acontece mesmo para valer em todos os lugares e a qualquer hora, né? Que a gente fala, não, a gente precisa conversar sobre isso, porque parece que não existe, é coisa de filme. Não, o suicídio existe, né? Ele é um desfecho talvez mais cruel, né, que a gente tenha dentro do adoecimento psiquiátrico, e geralmente, olha, alguém que tenta suicídio, ela não tenta uma vez
e vai conseguir. A média é que mulheres tentem mais de 20 vezes até conseguir. Né? Então, quer dizer, é uma progressão. Ela vai tentando aos poucos, né, ali aliviar a sua dor, até que uma hora ela já tão já ciente, né, do que de fato ainda não foi suficiente para lhe tirar a dor, ela consegue ser ainda mais agressiva e conseguir tirar a vida. Homens são mais violentos, mais brutos em alguns aspectos, tenta em média 8 vezes. Então, quer dizer, não é só ir ali, vai, pula e resolve. Não, a pessoa, ela vive uma dúvida cruel, porque está num sofrimento atroz, não consegue lidar com aquele sofrimento, e lhe parece, a mente, né, perturbada pelo esse adoecimento, que a morte pode ser uma saída razoável. E a gente sabe, né, friamente aqui, né, que não é. Então, essa pessoa, com certeza, ela deixou muitos sinais. E quem tenta uma vez, mesmo que parece que foi uma coisa leve, tá, tomei 2, 3 remedinhos para tentar me matar e vou para pronto-socorro, olha, cara, essa pessoa está sinalizando que ela não está bem. Precisa de um... Mesmo que não pareça algo tão grave. E precisa de rede de apoio também, né, doutor? Precisa de suporte. Você sozinho você não consegue. A pessoa está adoecida, entendeu? Ela está dando sinais. Olha, eu não estou conseguindo lidar com as minhas dores. Mas só brigou com o esposo ou só teve um problema aqui no trabalho? Mais grave ainda. Então, quer dizer, pequenas coisas já estão levando a ela a pedir uma ajuda ainda, né, mais reverberante. Né? Então, assim, qual é a dúvida? E precisa acolher essas pessoas. Né? E não prejulgá-las, desvalidando a dor delas. Não, isso aí é só porque o namorado saiu pro verão, ou porque a esposa brigou, ou porque é birra. Não. Às vezes sofre até mesmo a questão de um luto, né? Tá vivendo, teve uma perda de um ente querido, ela já tá dando sinais há muito tempo, aí tem uma coisa muito forte que acontece na vida, que acontecem coisas na nossa vida, né? A vida não é um morango, então... Eu aprendi com uma psicoterapeuta, que vocês também conhecem, vocês falaram dela aqui. Eunice. Né? Que assim, a vida é como se fosse aquele ecocardiograma, né? Altos e baixos. A gente tem que saber lidar com isso. Foi um ensinamento que, inclusive, me ajudou a encarar as situações, né, corriqueiras de uma forma diferente. Foi esse ensinamento que ela passou. A vida é muito bela e ela traz pra gente, que está se comunicando com esse mundo, coisas maravilhosas, mas ela também traz dores, né? E como perdas, como conflitos, como, enfim, não reconhecimentos. Então, olha bem, quem está saudável, né, consegue pegar e viver um momento desse, sofrem, tá? Porque as pessoas sofrem, nós nos entristecemos, nós sentimos raiva, nós sentimos frustrações, nós também sentimos alegria, paz, esperança, né? Então, todos esses sentimentos, eles são experimentados pelos seres humanos. E estar triste não é assim, não é doença, tá? O problema é quando a tristeza é intensa e não regride, ok? Então, a gente considera um quadro depressivo, olha, assim, bem facinho para alguém que está nos ouvindo, assim, pô, será que eu tenho depressão? Depressão é tristeza diária ou perda de energia diária por mais de 15 dias. Então não é por 5 dias, 3 dias, 2 dias. Passei um final de semana, né, de bode só vendo Netflix, isso é doença? Não, eu estou depressivo? Não. Se você já, né, com 2, 3, 4 dias já se reorganizou, já está vivendo outros sentimentos, bem, você não tem depressão. Ansiedade é outro sentimento que a gente pode viver. Bem, eu tenho uma entrevista, né, terça-feira às 4 horas, eu posso ficar ansioso, né, eu posso ficar um pouco mais agitado, mas após eu sair daqui, né, ou durante a entrevista mesmo, não, tá tudo bem, tá tudo em paz, foi ótimo. Então isso é um sentimento de ansiedade, mas não é um adoecimento. A ansiedade quando eu tenho esses sintomas de preocupação exacerbada ou medos exacerbados
com outros sintomas, mas esses dois principalmente, por mais de 15 dias, né, de uma forma persistente, permanente, intensa. Então, nós podemos estar saudáveis e sofrer, né, por um luto, por uma perda, por um não reconhecimento, né, mas a gente vai se organizar e vamos seguir em frente. E quando, doutor, a gente falou muito aqui, até mesmo antes de começar o nosso podcast, nós tivemos uma conversa aqui até mesmo sobre os famosos, né, que hoje falam de forma muito aberta sobre ansiedade, sobre depressão. Recentemente, a Tata Werneck, que é uma apresentadora, uma humorista, né, ela falou no programa dela, ela até foi uma parte muito sensível, porque você vê uma pessoa que sempre está brincando, que sempre está conversando, que é tão criativa, e no momento do programa dela, ela chorou falando. As pessoas não sabem, mas eu tenho crises de ansiedade horrorosas, eu sofro muito com essas crises, então as pessoas não sabem a respeito disso. Então, assim, eu acho até mesmo que esses artistas falando de forma aberta sobre ansiedade, o próprio Fábio de Mello, o Jim Carrey. A gente começou a gente falou de 3 humoristas aqui, de né? 3. O Jim Carrey e o Robin Robin Williams. Né? De 3, mas com certeza há muitos mais, né? Eu acho que é uma coisa boa que se converse sobre saúde mental, né? E se converse quanto à saúde mental no intuito de preservá-la e também no intuito de dizer, olha, bem, às vezes a gente também adoece por N motivos, né? Então é muito bom que essas celebridades venham e possam, né, se assim quiserem, né, porque também a gente precisa compreender aqueles que se resguardam, né? Adoecimento, de qualquer forma, é uma coisa muito íntima. Sim. Né? Mas é muito importante, é um ato de coragem. É um ato de coragem. É um ato de coragem, de colocar, e eu acho de amor, né? As pessoas que, mesmo não, esses artistas não os conhecendo, olha, manda uma mensagem. Ou eu sofro também, mas eu estou melhorando, né? Sim. Ou estou aqui agora, mas daqui a pouco, olha só, vamos viver junto isso. Eu vou melhorar, né? Como o padre Marcelo Rossi também viveu, vocês falaram do também. Esteve doente, agora já, né, aparentemente, ainda bem, né? Tá bem saudável, procurou, forte, né? Uma forma de preencher, verbalizou. E se curou, né? Ao certo modo, é muito importante que essas pessoas venham ao público. Sim. Mas também dando lugar para aqueles que, né, por algum motivo, não quiseram se manifestar publicamente, porque, né, o adoecimento é íntimo, né? E você olha, você imagina que a pessoa ela tem tudo, né? Você pensa, poxa, eu tenho tudo, aí eu conquistei isso, chegou lá, que a gente também falou antes aqui, nós tivemos um bate-papo muito, muito enriquecedor aqui antes do podcast, e foi justamente isso, cheguei lá, e aí daqui por diante, e daqui a frustração vem, né? Então, eu acho que é muito importante esses artistas falarem sobre isso. Dentro desse cheguei lá, doutor, acho que o senhor também deve conhecer ele, o Whindersson Nunes. É verdade. E ele mesmo fez questão, em uma entrevista que eu assisti dele, ele falou que a depressão dele, lógico que ele teve um momento ali com todo o processo de separação, com a Luísa Sonza, mas antes disso ele já verbalizava e dizia que já sofria com quadros depressivos porque ele não entendia porque ele chegou a conquistar milhões, né, conquistar fama, e o pessoal da origem dele não. Então ele já verbalizava isso aí que você já... você falando assim me lembra até aquela síndrome do impostor, né? Sim. Por que eu dei certo e as pessoas não deram certo? Será que vão descobrir que eu não sou isso tudo, né? Olha, esse tipo de pensamento, esse tipo de autojulgamento negativo, às vezes sim, é fator de adoecimento, né? O Jim Carrey, pelo que eu já ouvi algumas entrevistas dele, ele chegou naquele ponto que também a gente conversou de, eu conquistei tudo, e agora? Né? O que eu vou fazer da minha vida? Ele foi para um isolamento e, enfim, se reinventou, né? E que pesado, né? Você fazer as pessoas sorrirem, porque é o seu papel, é o seu trabalho fazer as pessoas sorrirem.
e por dentro você está destruído. Que paradoxo, né? Que louco! Isso é para a gente ver assim, que existem fatores de proteção, sim, para adoecimentos, mas, olha, às vezes até esses fatores de proteção falham, né? E dinheiro, a princípio, não é um fator de proteção, sim, tá? Assim, mas é claro, você ter uma vida confortável, você ter segurança do que vai acontecer com você amanhã, né? Pô, tô seguro, tô bem, tô estável. Na minha parte econômica, sim, isso é considerado um fator de proteção, né? Mas não precisa ser tão rico assim para ter proteção. Ter objetivos e metas são ter fatores. Objetivos e metas, ter grupos, tá? Assim, a gente sabe que as pessoas que conseguem se juntar em grupos sociais, sejam eles por esporte, sejam eles por arte, sejam eles por questões religiosas, ou enfim, qualquer coisa que forme grupos, clubes sociais, enfim, essas pessoas que têm amigos e que formam grupos. A família é o primeiro grupo que a gente tem, né? Quer dizer, o mais importante deles, sabe? Então, as pessoas que têm grupos, né, que se cercam de uma rede de apoio, né, um termo que você trouxe também aqui, essas pessoas costumam ser mais protegidas. Sim. Tá? Não quer dizer que elas estão falando em proteção, doutor, a gente sabe que cada vez mais está ficando frequente essa questão de sintomas de ansiedade. As pessoas estão começando a sentir isso ou verbalizando mais, cada vez mais cedo. A gente ouve falar muito quadros de depressão e ansiedade adolescentes. E aí agora também já estamos ouvindo falar em crianças. Né? Eu não sei, eu não posso afirmar que há uma grande associação a esses sintomas ao fato de que elas estão mais expostas às redes sociais. Eu já li, né, algumas matérias e conteúdos falando sobre o teor preocupante da rede social. É muita informação. Né? Além da muita informação, a questão das coisas que são postadas ali, que às vezes o ser humano que está do outro lado vê como uma verdade que não é. Que não existe, que não né? Aquela existe. Vida linda, maravilhosa, aquele corpo, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, né? Até que ponto os pais devem ficar atentos a essa exposição da criança à rede social e, assim, de que forma essa rede social ela pode interferir nesses processos, né, de sintomas super de importante falar. Muito bom. A ansiedade infantil, ela existe, e a gente sabe disso há muitos anos, né? Vamos pegar aqui um caso mais comum de ansiedade infantil, é o livro do Freud, O Pequeno Hans, né? Se trata de um quadro fóbico, que é uma ansiedade, enfim, numa criança que o Freud trata e que vai ter um desfecho muito bom, né? Mas a gente, aqui no Brasil, né, um país que está em ascensão, hoje a gente consome cada vez mais, hoje a gente também tem mais oportunidades, e tem aí questão das mídias sociais, né, que, óbvio, tecnologia é uma coisa maravilhosa, né? Não estamos aqui para jogar pedra nas mídias, né, nas mídias sociais ou na tecnologia, mas a gente tem percebido que nas crianças e nos adolescentes, por vezes, né, elas são fatores de adoecimento. Então, a gente tem um caso do pequeno Hans, já 100 e poucos anos atrás, né, lá, enfim, junto com Freud, mas a incidência aumentou muito, né? Não tanto da ansiedade no adulto, quanto no adolescente, quanto na criança. O que eu percebo, assim, né, que há muitos fatores. O primeiro é a criança vendo o pai ansioso, a mãe ansiosa, né? Quer dizer, então já tem aí quem é o nosso primeiro espelho, né? São sempre os nossos pais, os nossos irmãos. Então, se tem pessoas ali ansiosas que não estão sendo bem tratadas, por algum motivo estão adoecendo, olha, de alguma forma isso vai ser passado para a criança, tá? Então, porque elas imitam os comportamentos e vão também vivendo as alegrias junto com os pais e os sofrimentos também. Então, se o pai está toda hora ansioso, toda hora preocupado, esse comportamento, né, ou a mãe, né, esse comportamento vai ser imitado, tá? A outra coisa é, de fato, essa visão, né, idealizada do que eu tenho que ser e como o meu mundo tem que ser, né? As mídias, como sempre,
Criando expectativas. Elas mostram que o outro tem de melhor. Desde as colunas sociais, lá atrás, quando não tinha mídia social, ninguém parava para postar uma foto numa coluna social para falar, né, dos seus sofrimentos. Não, era para falar que estava numa festa ou numa viagem. Você vem de um herói, né, doutor? Não um anti-herói. Agora todo mundo tem uma coluna social, né? Todos nós temos, né? A gente posta o que a gente tem de melhor. Mas daí tá tudo bem, não tem nada de equivocado aí. O problema é como é que eu interpreto isso. Então essas crianças vão precisar de um norte, de um norteamento de que, olha, existe a fantasia e existe o real. Né? Quem é que vai dar esse norte? Primeiramente é a família. Se a família, né, a família vai se juntando na rede de apoio, né, os colégios, tudo, e os pequenos clubes, como eu falei, os pequenos grupos, e se ainda assim a criança não se nortear, né, para o que é real e para o que é fantasia, né, e se essa fantasia está fazendo a criança sofrer excessivamente, a gente vai precisar da ajuda da psiquiatria e da psicologia. Né, isso está sendo assim, isso é real, é evidente, né, e é uma coisa que nós médicos, a gente já não faz nenhum contraponto, né, não é bem assim, tem frescura, não, a gente já aceita que isso de fato é uma... Vou usar esse termo não técnico, né, mas é uma epidemia, né, não no termo técnico, mas numa forma de dizer que, enfim, os casos aumentaram muito. Aumentaram muito. E falando de transtorno agora, questão do borderline, toque, esse já é mais um transtorno, né? É algo que vai acompanhar a pessoa a vida toda. Tudo isso que a gente falou são transtornos, mas transtornos podem ser pontuais, momentâneos, ou podem ser persistentes, né, contínuos. Né? Você falou do toque. Olha, tem criança e tem adolescente que vai abrir toque, cura, é uma maravilha, assim, quando você consegue fazer um tratamento legal, toque, Luiz, cura, assim. Mas existem também aqueles adultos que já vêm com alguma história maior, não chegou cedo à psiquiatria, e aí quanto mais tarde você chega, menor a chance de você conseguir paralisar o adoecimento. Então, toque é muito comum a gente ver uma cronificação dele, né? Principalmente em adultos. Quando o toque vem, a infância e a adolescência costuma ter uma resposta melhor, mas em adultos costuma cronificar. O borderline, o transtorno de personalidade borderline, quando na infância e na adolescência a gente dá outro nome. A gente dá o nome de TOD, transtorno opositor desafiador, ou transtorno de conduta, porque o CID ele faz algumas classificações, porque criança, como eu te falei, às vezes tende a curar, né? Mas chegou à fase adulta e continua ainda com sintomas, né, de impulsividade, dificuldade nos seus relacionamentos, dificuldade com a sua resiliência para a rotina e para o dia a dia, né, vazio existencial, como é o caso, né, outro sintoma clássico do border, e ele já vem carregando isso, já vem cronificando isso, enfim, a gente tende a aceitar que isso pode cronificar e que talvez venha a precisar de medicação contínua. Borderline é viver à borda, né? Viver à borda, né? É sim, né? O termo médico aqui no Brasil seria transtorno de personalidade emocionalmente instável, né? Borderline é um termo inglês, né? Mas a gente estudando ele, a gente entende que é aquele paciente limítrofe, é o paciente que está em cima da risca, né? Então, assim, às vezes pequenas coisas vão fazer ele se desequilibrar, porque ele está no limite, é um paciente que, né, tá pelas tamancas, assim, vamos dizer. Então, uma pequena fagulha incendeia esse paciente, desequilibra esse paciente. Agora, um bom tratamento, eu já vi borders que eu falo assim, não, esse paciente, eu acho que ele saiu dessa zona, sabe? Já vi pacientes assim que eu encontrei em internações e hoje são mães trabalhadoras, boas mães, e, enfim, estão vivendo a vida com mulheres, qualidade. né? A maioria são mulheres, você vê muito mulheres. Existe o border homem, mas ele é mais incidente em mulheres. Tem transtornos que são mais comuns em homens, tem transtornos que são mais comuns em mulheres.
Eu sigo até a menina borderline no Instagram, e ela conta um pouco do dia a dia dela, como ela lida, né, com essa condição dela, e através mesmo de medicação, de terapia. Eu acho que o autoconhecimento para o borderline é o grande remédio. Assim, quando essas pacientes, que por algum motivo têm uma dificuldade em ganhar algumas maturidades, elas conseguem se conhecer melhor, se validar os seus sentimentos, reconhecer os seus limites, né? Porque isso também precisa de maturidade, né? Essas pacientes conseguem ganhos magníficos, sabe? Mas também tem aquele border que fica muito preso ao teu sintoma e não quer se tratar. Geralmente esses que eu vejo que vão por um caminho mais complicado. E são criativas, são pessoas tão criativas, tão artísticas. Estão na borda, né? Então, assim, elas também veem a vida de ângulos que essa borda traz. E às vezes são pacientes, são pessoas brilhantes, né? A gente às vezes faz esse link, assim, isso não é correto, eu acho dizer, mas a gente fala assim, não, todo border é meio artístico. A gente tenta não falar isso, mas quase sempre é uma verdade, assim, entendeu? Porque são pacientes muito criativos. Doutor, assim, a gente acha que a gente já chega no final já, infelizmente. Mas como o senhor estava falando aí de borderline, me veio aqui uma outra síndrome, né, que está muito associada ao excesso de trabalho. Aí eu queria saber se tem algum pezinho ali na questão psíquica, né, que é a síndrome de Burnout. Então, às vezes o burnout é um termo em inglês e que, se você for traduzir para o português, ele é muito claro. Todo queimado, né? Burnout, todo queimado. Então, o que a gente pode interpretar? É aquele paciente que, por excesso de trabalho, e olha, a gente está num país que nem sempre respeita leis trabalhistas, né? E isso a gente vê o tempo todo. Aquele paciente que esgotou, tá? Mesmo que ele esteja respeitando as leis trabalhistas ou não, a empresa esteja. O paciente esgotou, o paciente está fadigado, o paciente não consegue pensar, o paciente não consegue mais levantar com a vitalidade que ele conseguia. E quando você pega esse paciente, tira ele por algumas semanas, às vezes mesmo sem remédio, o paciente recupera a vitalidade, recupera enfim, a sua energia, o seu pensar normal, e consegue voltar, não só para o trabalho, mas para a vida, né? Para a sua família, né? Para os seus amigos, para o seu lazer, né? Porque o trabalho é muito importante, né? Ele é muito importante, mas ele não é o mais importante. Né? A gente tem coisas que valem muito mais do que o trabalho, né? Enfim, a nossa saúde, 2, as pessoas que nós amamos, mas o trabalho é muito importante. É bom também dar também ao trabalhador a capacidade de ser produtivo, né, de se desenvolver, de desenvolver coisas. Ter um ambiente saudável também para trabalhar, né? É saudável, né, possível, porque num país em desenvolvimento, né, a gente não tem essas regras 100% respeitadas, ou a gente ainda precisa aprimorar as nossas regras, né, por mais que a gente veja as empresas muito atentas com isso, né? Mas tem muito afastamento de burnout hoje em dia também, principalmente em hospitais. Depois da pandemia, a pandemia ela trouxe muito isso do burnout, né? Os enfermeiros técnicos, eles viviam isso porque primeiro não tinha mão de obra para o trabalho, questão da Covid. E aí eles tinham que cumprir às vezes 36 horas e era uma loucura. Então você via muito afastamento por causa de burnout. E até chegar no diagnóstico também, era bem complexo. É verdade, foi um diagnóstico que ficou mais evidente. Na pandemia. Após a pandemia, quadros, épocas de pandemia, posteriormente as pessoas tendem a se cuidar mais. Eu acho que não é à toa que o burnout veio de forma muito evidente, né? E nós, assim, da área da saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, olha, nós vivemos burnouts também, entendeu? E às vezes, eventualmente, eu pego colegas que estão completamente sugados. E na cabeça deles, assim como de outros trabalhadores, eles acham que não podem parar. Não, eu não posso parar. Mas como assim? Você está totalmente adoecido, você não consegue levantar da cama. Mas eu não posso parar. Né? Então, esse paciente tem que ser acolhido, psicoeducação, explicar para ele o que está acontecendo, né? E trazer saúde para ele, né? E sanidade. E sanidade. Para todos nós. Verdade.
É isso, né, Karina? Que, assim, a gente esclareceu bem, esclareceu né? bastante aqui, né, principalmente sobre essa questão da saúde mental. E eu queria, assim, doutor, antes da gente finalizar, né, que o senhor falasse diretamente para o nosso público, né, falasse um pouco a respeito da importância da conscientização, de assim... Não pode ser só janeiro, né? Exato, não é só janeiro. Não é só janeiro, né? Tem que ser o ano todo, como o senhor falou aí agora, se preocupar com a saúde. Para o nosso público, né? Uma palavra de conscientização. Então vamos lá, né? Primeiro dizer, né, a vocês que a saúde mental é uma coisa importantíssima, assim como a saúde física. Ela é importantíssima, né? Sem saúde, a gente não se relaciona bem com as coisas à nossa volta, a gente não se relaciona bem consigo mesmo, né? Então, tratar da saúde mental é tratar do seu pensamento, é tratar do que você anda sentindo e como você anda sentindo, é tratar de como você anda se relacionando, né? Então, é muito bacana ter essa data do Janeiro Branco, que é uma folha em branco exatamente para a gente poder fazer metas de coisas e de propagação para a nossa saúde mental. É exatamente isso, né, o sentido do Janeiro Branco. Pensando numa folha em branco e não naquela antiga folha que a gente vinha seguindo, que nos trazia fadiga, esgotamento, sentimentos negativos, né? E, enfim, a gente pode levantar o queixo e seguir em frente com uma nova folha em branco para a gente cuidar melhor do nosso corpo, da nossa mente, né, e de nós como um todo, né. Eu agradeço aqui, né, a vocês dois por esse acolhimento também, por essa oportunidade de poder falar. Sim. E estou aqui à disposição sempre que vocês me chamarem, porque foi uma conversa muito gostosa. Quem quiser encontrar o senhor, né, o senhor tem rede social? Como é isso? Como é que faz? Rede social, o meu Instagram é Dr. Luiz Carlos Sardenberg. Tem um telefone para contato, né, também, o 28 99965 2382. E atendo aqui em Cachoeiro, né, tanto consultório particular quanto também por alguns planos, né, de saúde. Show. Tá bom? Bom, doutor, foi um prazer imenso recebê-lo. Flávio. Obrigado, Karina. Maravilha, sempre aqui. Esse bate-papo muito importante, né? Fiquem atentos. Gerem sempre essa rede de apoio para as pessoas que estão precisando dessa ajuda também. E é isso. Obrigado por ter nos assistido e até a próxima no Viva a Vida.